O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta. Capítulo 124. A mulher velada se hospeda na casinha de Águas Belas. Valtorta escreve em 5 de março de 1945. O dia está tão feio que não há nenhum peregrino. Chove a cântaros e a ilha se transformou em um pequeno charco, no qual estão boiando umas folhas secas, vindas quem sabe de onde, trazidas pelo vento que assobia e bate portas e janelas. A cozinha mais escura que nunca, porque para se impedir que a chuva entre, é preciso conservar a porta apenas entreaberta. Se enche de fumaça e os que estão lá dentro ficam com os olhos lacrimejantes e tossem porque o vento está soprando a fumaça para baixo. Salomão tinha razão, sentencia Pedro. 3 coisas expulsam o homem, a mulher briguenta. E essa eu deixei brigando em Cafarnaum com os outros genros. A chaminé que solta fumaça e um telhado que tem goteiras. Estas 2 últimas coisas nós as temos aqui, mas amanhã eu vou dar um jeito nesta chaminé. Vou subir no telhado e tu, Tiago, João e André, vireis comigo. E com umas placas de ardósia faremos uma saliência e uma coberta lá na cumeira. E onde é que vais achar essas placas de ardósia? Pergunta Tomé. Em cima do telheiro, se chove por lá, não é o fim do mundo, mas aqui, para que as tuas iguarias não sejam mais enfeitadas por lágrimas fuliginosas. Imagina, tomara que o consigas. Olha como eu estou preto. Quando estou perto do fogo, me chove na cabeça. Realmente pareces um monstro egípcio, diz rindo João. E de fato Tomé está com umas bizarras vírgulas pretas em seu rosto gorducho e bonachão. O primeiro a rir disso é ele mesmo, sempre alegre. E Jesus também ri, porque justamente quando estava falando, uma nova gota cheia de fuligem lhe cai sobre o nariz, fazendo que fique com a ponta preta. Tu que entendes de tempo, que é que achas? Ficará muito assim, tempo assim? Pergunta Judas Iscariotes a Pedro, ele que há alguns dias está muito mudado. Agora mesmo vou saber para te responder. Vou fazer-me de astrólogo, disse Pedro, que vai até a porta e abre um pouco mais, colocando a cabeça e a mão fora. Depois, emite seu parecer. Vento baixo, vindo do sul. Calor e caligem, é ainda pouco para... Pedro se cala, depois torna a entrar devagar, deixa a porta só um pouco aberta e fica olhando. Que é? Perguntam uns 3 ou 4. Mas Pedro faz sinal com a mão para que se calem. Depois olha e em seguida diz sussurrando. Está aí fora aquela mulher. Ela foi beber da água do poço e apanhou um feixe de lenha que tinha ficado na eira. A lenha está toda molhada, certamente não pega fogo. A mulher já se vai. Eu vou atrás, eu quero ver. E saiu com cuidado. Mas onde será que ela há de morar, meu Deus? Para estar sempre perto daqui? Pergunta Tomé. E para estar aqui com esse tempo, diz Mateus. Certamente vai a um povoado, porque ontem também tinha ido comprar pão, diz Bartolomeu. Tem uma bela constância para estar assim velada, observa Tiago de Alfeu. Ou um grande motivo, termina Tomé. Mas será mesmo a pessoa a qual se referia ontem aquele judeu? Pergunta João. Eles são sempre tão mentirosos. E Jesus está em todo esse tempo calado como se fosse surdo. Todos o olham, certos de que ele sabe, mas ele está trabalhando com uma faca afiada sobre um pedaço de madeira macia que lentamente vai se transformando em um conveniente garfo grande para tirar verduras da água fervente. E quando termina, oferece o seu trabalho a Tomé, que está totalmente dedicado aos trabalhos de cozinheiro. És muito habilidoso, mestre, mas não vais dizer quem é ela? Uma alma. Para mim, todos vós sois somente almas, nada mais.
Homens, mulheres, velhos, meninos, almas, almas, almas. Almas cândidas os pequeninos, almas azuis os jovenzinhos, almas rosas os jovens, almas de ouro os justos, almas de piche os pecadores. Mas somente almas, só almas. Eu sorrio às almas cândidas, puras, porque me parece estar sorrindo a anjos. Repouso entre as flores róseas e azuis dos adolescentes bons. Alegro-me com as almas preciosas dos justos. Canso-me e sofro para tornar preciosas e esplêndidas as almas dos pecadores. Os rostos, os corpos, nada. Eu vos conheço só pelas vossas almas. E ela, que alma que ela é? Pergunta Tomé. Uma alma menos curiosa do que a dos meus amigos. Porque não indaga e não pergunta, vai e vem sem dizer nada e sem ficar olhando. Eu pensava que ela fosse uma mulher de má vida ou uma leprosa, mas mudei de opinião porque, mestre, se eu te disser uma coisa, não me censurarás? Pergunta Iscariotes, indo pôr-se sentado no chão, junto aos joelhos de Jesus, muito diferente, humilde, bom, até demais bonito neste seu ar modesto, do que tudo o que ele pode ser, quando se mostra como pomposo e vaidoso Judas. Não te censurarei, fala. Eu sei onde ela mora. Eu a segui uma tarde, fingindo ter saído para ir buscar água, porque eu percebi que ao escurecer sempre vem ao poço. Uma manhã encontrei no chão um grampo de prata, exatamente na beira do poço, e compreendi que ela o tinha perdido, pois bem, ela mora numa pequena cabana de madeira que está lá no bosque. Talvez sirva para os camponeses, porém está meio apodrecida, e a mulher lhe pôs por cima uns ramos para servirem de cobertura. Possivelmente ela esteja levando aquele feixe para isso. A cabana é uma toca. Não sei como lá ela pode ficar. Daria apenas para um cão grande ou para um burrinho pequeno. Era uma noite de lua e vi bem. Está meio sepultada entre as sarças, mas dentro está vazia e não tem porta. É por isso que mudei de opinião e compreendi que não deve ser uma mulher de má vida. Não devias ter seguido ela, mas, ser sincero, não fizeste nada mais? Não, mestre. Eu teria gostado de vê-la, porque desde Jericó que a venho observando e me parece conhecer o seu passo tão leve e rápido com que se locomove. Também a sua pessoa deve ser ágil e bela. Sim, isso se entende. Não obstante todas aquelas vestes, mas não ousei espiá-la enquanto ia deitar-se no chão. Talvez ela tenha tirado o véu, mas eu a respeitei. Jesus o olha fixamente e depois disse: sofreste com isso, mas disseste a verdade. E eu te digo que estou contente contigo. Uma outra vez te custará menos ainda ser bom. Tudo depende de dar o primeiro passo. Muito bem, Judas. E o acaricia. Pedro torna a entrar. Mestre, aquela mulher é doida. Sabes onde ela mora? Quase na beira do rio, em um casebre de madeira debaixo de um matagal. Talvez ele tenha servido a tempo para algum pescador ou lenhador, quem sabe. Nunca teria pensado que no lugar úmido como aquele, afundado como uma toca, sobre um emaranhado de sarças, estivesse uma pobre mulher. E eu lhe disse: fala e ser sincera, és leprosa? E ela me respondeu com um fio de voz que não. Jura? Eu disse. Ela disse: juro. Olha, que se és e não dizes e vais para perto da casa, e eu venha saber que és imunda, farei que te moras aqui por medo de nós. Não temas nenhum mal? Mas agora sai daí. Não estás vendo que estás na água? Estás com fome? Estás com frio? Estás tremendo? Eu sou velho, está vendo? Não te estou cortejando. Sou velho e honesto, por isso escuta-me. Eu disse assim, mas ela não quis vir. Um dia vamos encontrá-la morta, porque está exatamente na água. Jesus está pensativo. Olha para os 12 rostos que estão virados para ele, depois diz: e achais que se deva fazer? Mas, mestre, é tu que tens que decidir. Não, eu quero que vós julgueis. É um assunto em que está a causa também de o vosso apreço, e eu não devo fazer violência sobre o vosso direito de protegê-lo. Em nome da misericórdia, acho que não se pode deixar uma pessoa assim, disse Simão. E Bartolomeu: eu diria que hoje ela fosse colocada no quarto grande. Para lá não vão os peregrinos? Ela também pode ir para lá.
Afinal, é uma criatura como as outras, comenta André. Além disso, hoje não vem ninguém, por isso observa Mateus. Eu proporia que a hospedássemos por hoje e amanhã o diríamos ao feitor. Ele é um bom homem, diz Judas Tadeu. Tens razão, muito bem. E há também estrebarias também vazias. Uma estrebaria é sempre melhor do que esse lugar que ela está. É um palácio em relação àquele barquinho afundado, exclama Pedro. Vai dizer então a ela. Incita Tomé. Os jovens ainda não falaram, observa Jesus. Para mim, tá tudo bem o que tu fazes, diz o primo Tiago e o outro Tiago, com o seu irmão a uma voz, para nós também. Eu penso apenas no mal-aventurado caso que chegue algum fariseu aqui, diz Felipe. Mesmo que fôssemos para as nuvens, achas que ficaríamos sem acusações? Nos acusam a Deus, porque está longe, mas se pudéssemos tê-lo perto de si, como o tiveram Abraão, Jacó e Moisés, iriam fazer censuras também. Quem é sem culpas para eles? Diz Judas de Queriote. Então ide, dizer-lhe que se abrigue no quarto. Vai tu, Pedro, com o Simão e o Bartolomeu. Sois anciãos e causareis menos acanhamento à mulher. E dizei a ela que lhe daremos alimento quente e uma veste seca. É aquela que Isaque deixou. Estás vendo como tudo serve? Até uma veste de mulher dada a um homem. Os jovens riem porque a veste em questão deve ter tido alguma história engraçada. Os 3 anciãos vão e voltam pouco depois. Custou, mas acabou vindo. Nós lhe juramos que não a perturbaremos nunca. Agora vou levar-lhe a palha e a veste, dá-me as verduras e um pão. Ela não tem nem o que comer hoje. De fato, quem é que vai andar por aí com um dilúvio destes? O bom Pedro sai com os seus tesouros. E agora uma ordem para todos. Por motivo nenhum se vá ao quarto. Amanhã nós proveremos. Habituai-vos a fazer o bem pelo bem, sem curiosidade e desejo de ter em troca alguma distração ou coisa parecida. Estás vendo? Vós estáveis tristes porque hoje não se teria feito nada de útil. Amamos o próximo. O que podíamos fazer de maior? Se ela é uma infeliz, o que certamente é, não pode a nossa ajuda dar-lhe um conforto, um calor, uma proteção bem mais profunda do que um pouco de alimento, uma pobre veste e um teto sólido. Se ela for uma culpada, uma pecadora, uma criatura que procura Deus, o nosso amor não será a mais bela lição, a mais poderosa palavra, a mais nítida indicação para colocá-la no caminho de Deus? Pedro entra lentamente e escuta o seu mestre. Vede, amigos, muitos mestres têm Israel que falam, mas as almas continuam sendo o que são. Por quê? Porque as almas ouvem as palavras dos mestres, mas veem também suas ações. E umas destroem as outras, e as almas ficam onde estavam, se é que não retrocedem. Mas quando o mestre faz o que diz e age como santo em todas as suas ações, ainda que faça somente ações materiais, como a de dar um pão, uma veste, um abrigo à carne sofredora do próximo, consegue que as almas prossigam e cheguem a Deus, porque são as suas próprias ações que dizem aos irmãos: Deus existe e aqui está Deus. O amor! Em verdade eu vos digo que quem ama salva-se a si mesmo e aos outros. Falas bem, mestre. Aquela mulher me disse: seja bendito o Salvador e aquele que o enviou, e a todos vós com ele. E a mim, um pobre homem, quis beijar-me os pés, chorando atrás do seu espesso véu. Bem, agora esperemos que não chegue algum daqueles noitibós de Jerusalém, senão quem nos salva? A nossa consciência nos salva do julgamento do nosso Pai. E basta isso, diz Jesus. E se assenta à mesa depois de abençoar e oferecer o alimento. E tudo termina fiat.